Vamos ver. Beleza. Daí, gente que está começando a entrar, estamos testando aqui. Começar em 1 minuto a live. E aí vamos para o bate-papo aqui. Estou fazendo os últimos ajustes. Pronto, fechando tudo. Vamos começar a live. Mais uma. E bem-vindo a todos que estão começando a entrar. Vamos, todo mundo está me ouvindo? Estou testando ainda aqui, por isso que eu não comecei a falar, tá, gente? Vamos lá. Então, hoje, começar mais uma live desses nossos encontros periódicos que a gente tem feito aí mensalmente. Eu escolhi hoje um tema que é bastante polêmico, inclusive dentro da área da saúde, que é a questão de exercício físico e coluna, e dor nas costas, e proteção ou lesão da coluna relacionado a exercício físico. Exatamente, eu quero trazer um pouco de ciência. A gente vê que existe uma falta de consenso, mesmo entre colegas médicos, que muitas vezes dão orientações que não têm embasamento científico para pacientes. Quando se procura na internet sobre exercício físico, tem uma gama de informações, tem muito achismo, mas pouca gente consegue separar o joio do trigo, separar o que é opinião pessoal de um autor do que é ciência verdadeiramente. E eu sempre insisto que medicina é ciência, não é misticismo, não é empirismo, não é achismo. Tem muito disso na medicina, mas a gente tem que basear as nossas condutas, as nossas tomadas de decisão como médico, baseada no que os artigos científicos publicam, no que há de evidência dentro de todo um método científico, hipocrático, que permite que nós tomamos decisões racionais e que tenham um peso estatístico, né? Infelizmente, tem muita lógica que na medicina não se aplica. Por exemplo, a pessoa pode ter uma dor no ombro direito e o problema não ser do ombro direito, pode ser problema na vesícula. E a dor do ombro direito é lá debaixo de pedra na vesícula e não do problema do ombro, né? E aparentemente não tem uma lógica explícita. Mas se a gente não estuda profundamente anatomia, metâmero, dermátomo, a gente vai achar que não, se dói o ombro é problema do ombro, né? Mesma coisa, se eu tenho uma dor nas costas, às vezes o problema é lá no útero, é no rim, é na coluna. Então nem sempre as coisas são tão óbvias. E nessa obviedade que muita gente se apega, erra ao orientar os pacientes. Então eu vou começar a falar de alguns artigos científicos, eu vou seguir uma lógica para que vocês entendam o raciocínio científico e o que existe de informação com relação a sedentarismo, a repouso, a atividades físicas de baixo ou de alto impacto, para a gente entender o que a gente pode fazer para proteger, para cuidar da nossa coluna, e o que a gente deve evitar. Tem aqui embaixo aqui esse aviãozinho, esse triângulozinho. Se vocês tiverem alguém que acha que possa usufruir dessa conversa, marca ali, chama para as pessoas participarem da live. Primeiro de tudo, então, o que o sedentarismo pode fazer para a nossa coluna? Tem um artigo muito legal que foi publicado na revista Spine, que é uma das principais revistas de peso científico que nós, cirurgiões de coluna, utilizamos no mundo todo, que tem um nível de evidência alto e um bom impacto na literatura. E ela publicou um artigo em que avaliou astronautas que ficavam no espaço em gravidade zero por um período acima de 100 dias, portanto, mais de 3 meses em gravidade zero,
E esses astronautas faziam ressonância magnética antes da viagem e depois da viagem. Qual que era a ideia desse estudo? É sabido que quando os astronautas vão para o espaço, eles voltam com algumas características. A primeira delas é que os astronautas voltam mais altos, 4 a 5 centímetros mais altos do que sua altura normal na Terra. Isso é curioso, mas é algo que acontece conosco também. A gente pode perceber de noite, quando a gente dorme, passa na horizontal em repouso na cama. Quando acorda de manhã, a gente tende a estar 1,5 centímetro, pode até chegar a 2 centímetros maior à noite, de manhã cedo, comparado com ao longo do dia, principalmente no final do dia. Nossa altura muda. Uma das coisas fáceis de ver é o retrovisor do carro. Tem muita gente que percebe de manhã, logo que sai de casa cedinho, que o retrovisor parece que está para baixo, a gente tem que corrigir um pouquinho ele para cima. E no final do dia, ele altera. E queriam entender exatamente o que a gravidade zero fazia, porque esses astronautas chegavam tão mais compridos, mais alto, depois de períodos de gravidade zero. E tem mais duas características dos astronautas quando ficam no espaço em repouso absoluto, lá na gravidade zero. Uma característica é que metade dos astronautas tem aumento de incidência de dor lombar, de queixa de dor lombar, no primeiro ano depois do retorno para a Terra. Então, imagina que cada 20 astronautas, 10 têm dor lombar depois que voltam para a Terra, e isso pode durar até 1 ano. Estou até mexendo aqui para pegar o artigo, porque tudo que eu estou falando aqui não é da minha cabeça. Não. E a outra característica também, já muito conhecida dos astronautas, é que eles têm 4 vezes mais chance de desenvolver hérnia de disco do que a população geral. Então, o que se entendeu ao longo do tempo com relação a esses astronautas? Pô, a gente tem 3 informações. O astronauta volta mais comprido, com mais dor nas costas e com mais risco de hérnia de disco. A gravidade faz com que o nosso peso do nosso corpo esmague as vértebras e os discos, os amortecedores de cartilagem que a gente tem. Quando eles estão no espaço, eles não têm essa carga axial, eles não têm a carga da gravidade, e aí o disco aumenta de altura, ele consegue se reidratar, aumenta de altura, e por causa disso, ele acaba estufando demais. Isso faz com que, primeiro, a pessoa cresça, porque todos os discos se reidrataram, já que eles perderam a carga axial. E, em segundo lugar, eles hidratam tanto, ficam tão estufados, que isso causa dor pela distração do ânulo fibroso, causa dor lombar, e aumenta o risco de romper, porque está tão esticado, tão insuflado, que qualquer peteleco faz ele estourar. Isso é o que se acreditou, e parece lógico, não é? Mas é completamente errado esse raciocínio. Isso caiu por terra nesse estudo que a Spine publicou. Não tem nada a ver esse raciocínio. Que é o mesmo raciocínio do nosso sono. A gente fica na horizontal, não tem peso da gravidade, o disco se hidrata, de manhã eles estão mais inchadinhos e por isso que a gente cresce. Lê do engano. Fizeram ressonância magnética no astronauta antes e depois, ele voltou 4 centímetros maior e o disco tinha exatamente a mesma altura. Não ganhou nem 1 milímetro de altura cada disco. E aí, o que o estudo concluiu? O que as ressonâncias magnéticas pós-gravidade zero mostraram? Primeiro de tudo, o que a falta de gravidade fez nos astronautas foi uma retificação das curvas fisiológicas destes astronautas. Ou seja, nós temos uma lordose, uma curva lordótica da cervical, nós temos uma cifose torácica e uma lordose lombar. São as curvas que a gente, quando olha de lado, todo mundo tem. Ninguém é um cabo de vassoura reto, e se tem essa retificação das curvas, uma hipocifose, uma hipolordose, isso não é adequado, isso causa problema. E exatamente isso acontecia. Os astronautas voltavam com uma retificação enorme das curvas. E, em segundo lugar, eles apresentavam uma atrofia monstruosa da musculatura paravertebral, de multífidos, de quadrado lombar, de longuíssimos, dos eretores da espinha. Então, os músculos que normalmente sustentam a nossa coluna, na gravidade zero, atrofiavam. E quando os astronautas chegavam na Terra, eles tinham instabilidade, fragilidade da coluna,
exatamente por causa dessa fraqueza muscular associada à retificação das curvas. Isso causava dor e isso fazia com que eles ficassem mais compridos, ficam mais compridos quando eles vão viajar para fora da órbita. E exatamente a fraqueza da musculatura leva a uma sobrecarga do disco, que eu insisto, não aumentou, ele está exatamente igual na gravidade zero, mas quando esses astronautas chegam na Terra, esses discos têm mais risco de estourar e formar uma hérnia nos primeiros meses pós-retorno para a Terra, 4 vezes maior, por causa da fraqueza da musculatura paravertebral, que aumenta a sobrecarga do disco. Então, qual que é a nossa primeira conclusão sobre ciência e dor nas costas e falta de atividade física, falta de estímulo? Se nós ficamos sedentários, se nós não estimulamos, ou se nós ficamos em repouso absoluto, que é um erro comum, a pessoa tem uma crise de dor e passa 2, 3 dias deitado na cama, porque, nossa, tá doendo, então eu vou ficar de repouso o final de semana inteiro, não vou vendo Netflix e filme, não vou sair daqui. A gente começa um processo de atrofia muscular e isso aumenta o risco de lesão dos discos, aumenta o quadro de dor. Então, essa é a primeira informação. Repouso demais não faz bem para a nossa coluna. É isso que a ciência mostra. Vamos adiante. Um artigo mais recente, publicado faz 2 anos, e que ele veio muito a calhar nessa época agora de isolamento social, de pandemia. Ele avaliou adultos saudáveis que faziam uma média de 6.000 a 10.000 passos de caminhada diária. Os Estados Unidos gostam muito dessa medida, tem até aplicativos de vários aparelhos de celular e de relógio, aí, smartwatch, que mede a quantidade de passos que a gente faz por dia e fica nos estimulando, põe uma meta, 6.000, 8.000, 10.000 passos, e se estipulou que esses 10.000 passos diários equivaleriam em torno de 8 quilômetros de caminhada por dia, seria um considerado ideal do ponto de vista de saúde, de atividade física. Então, o que esse estudo avaliou? Pegou essas pessoas que faziam média de 6.000 a 10.000 passos diários de caminhada e restringiu durante 3 semanas, 20 dias, para apenas 1.000 a 1.500 passos. 3 semanas depois, e isso que eu digo que ele veio muito a calhar agora com a nossa questão de isolamento social e pandemia, porque as pessoas que saíam de casa, que caminhavam, iam até o carro, dirigia, andava até o seu trabalho, ia no mercado, fazia uma caminhada no parque, fazia sua academia, uma corridinha, pulava a corda, esses passos estão contando e de repente a pessoa sai do quarto para a sala e da sala para o quarto, isolado, fazendo home office durante esse período de isolamento social. Então a gente restringiu muito a nossa mobilidade. O que esse estudo avaliou nos pacientes depois de 3 semanas? Não é 3 meses, 1 ano. 3 semanas diminuindo a quantidade de passos. Aumentou a quantidade de gordura visceral dessas pessoas. Então, eles acumularam mais gordura na região abdominal, e essa é a pior gordura que a gente pode ter, porque ela tem implicações metabólicas diretas no nosso organismo, e uma delas que foi observada no estudo foi aumento da resistência periférica à insulina, ou seja, aumento do risco de diabetes. Outra coisa que eles avaliaram, além da gordura visceral e do aumento da resistência periférica à insulina nesses pacientes, piora do metabolismo lipídico pós-prandial, ou seja, aquilo que quando a pessoa se alimentava, almoçava, jantava, avaliava a capacidade do organismo em metabolizar a gordura, os lipídios. E estava pior nesses pacientes. O fígado, as enzimas hepáticas não digeriam tão bem, não metabolizavam tão bem a gordura, depois de 3 semanas que eles diminuíram a quantidade de caminhada. E aumento de dor nas costas, como queixa também desses pacientes. Então, para a gente ter uma ideia do impacto de um repouso excessivo, como é o caso de um astronauta ou de alguém que fica acamado, ou mesmo do sedentarismo, da diminuição da sua atividade física de maneira regular, isso já traz impactos diretos na nossa saúde e, naturalmente, na nossa coluna. E, óbvio, a gente tem que lembrar que a nossa coluna está grudada no nosso corpo. A gente não pode falar só de ter uma coluna saudável e um corpo doente. Isso não existe. Tudo tem que ser trabalhado de maneira integral. Então, para uma coluna saudável, ela implica em um metabolismo que funciona adequadamente, implica em articulações funcionantes e funcionais, implica em sono decente,
né? Não adianta a pessoa ter uma coluna perfeita, mas ser ansiosa, ser depressiva, ter sobrepeso, ter artrose nas outras articulações, ser diabética, ser hipertensa. Não resolve nada, né? Troca 6 por meia dúzia. Então, quando a gente pensa em saúde, lembrando ontem, foi o Dia Nacional da Saúde, comentei, né, essa frase que eu gosto muito, que saúde é o corpo funcionando em silêncio, e exatamente tudo tem que fluir. A gente tem 4 pilares principais, que é a parte física, mental, social e espiritual. A gente tem que ter essas 4 equilibradas. Então, a parte física é a parte de saúde das articulações, da coluna, a parte de percentual de gordura, volume de massa muscular, densidade óssea. A parte mental, toda a nossa parte de cognição, de memória, de humor, modulação de humor adequado. A parte social é fundamental, nós somos seres sociais, pessoas que são isoladas, gente que fica na solitária na prisão, pessoas que são socialmente ineptos, sofrem mais de doenças mentais, isso é indiscutível também. E, por fim, a questão espiritual, que seja religião, seja uma filosofia, seja meditação, ter momentos de ócio, de silêncio, de conexão com além, cada um com as suas crenças. Eu sou cristão e tenho minhas orações, eu acho que cada um precisa ter esse momento também, porque se um desses pilares falha, a casa toda cai. Então, vamos adiante. Por enquanto, o que a ciência tem mostrado, é isso que eu estou falando dos artigos para vocês, e como eu digo, nada disso vem na minha cabeça, é que tanto o sedentarismo quanto o repouso em excesso fazem mais mal do que bem para a coluna e para a saúde de maneira geral. Tem um outro artigo muito legal, na verdade uma série de artigos do Peter Sullivan e da Mary O'Keefe. Eles são 2 fisioterapeutas australianos, australianos. Os 2 são PhD em biomecânica e são grandes estudiosos da coluna. E a Mary O'Keefe tem vários artigos publicados que têm impacto altíssimo. E um dos artigos principais, ela fala sobre 10 mitos sobre a coluna. E exatamente são 10 mitos comuns na população e quais são soluções ou quais são as verdades por trás desses mitos. Eu vou ler alguns pontuais para vocês. Um deles, que é o primeiro mito, diz que a dor lombar é normalmente uma condição médica grave. E não é. 80% da população no mundo vai ter pelo menos um episódio de dor nas costas. E 90% desses episódios são autolimitados. Eles têm começo, meio e fim e vão embora. Eles não significam que a pessoa travou, vai ter que operar, tem uma hernia de disco, nada disso. Um mito que eu acho muito importante, muito interessante, é que ela diz assim, que a dor relacionada aos exercícios e ao movimento sempre é um alerta de que uma lesão está acontecendo na nossa coluna e um sinal para que a gente pare e modifique a nossa atividade física. De novo, é uma lógica, né? Poxa, eu estou fazendo um exercício, um esforço, senti dor, para na hora. Eu mesmo digo isso para muito paciente, principalmente o paciente que tem uma lesão. A gente tem que ouvir o nosso corpo, a gente tem que ter consciência corporal e a gente não precisa dar uma de herói nessa hora e dizer vou vencer a dor. Mas o que a ciência diz? Que exercício físico gradual e movimentos em todas as direções são seguros e saudáveis para a nossa coluna. Isso é o artigo Back to Basics, né? 10 fatores que toda pessoa deveria conhecer sobre a sua coluna. Um outro mito que também é muito reforçado e reportado é de que cargas repetitivas, cargas axiais repetitivas sobre a coluna resultam em lesão de rasgadura ou de desgaste precoce dos discos da coluna. Ontem eu postei um vídeo que deve estar saindo, terminando agora no meu story, que eu estou fazendo agora uma série de treinamentos com o meu professor de educação física, o Rafa Ramos, que chama Widowmaker, que são 20 repetições sem soltar barra de agachamento, quebrando a paralela, e a gente vai aumentando a carga ao longo de semanas. Então, durante 6 semanas, a gente faz essas 20 repetições uma vez na semana, sempre aumentando carga. Então, ontem eu já fiz com perto de 110 quilos. Então, vezes 20, são mais de 2 toneladas de carga que eu fiz na minha coluna. E eu perguntei, isso faz mal para a coluna?
Óbvio que a resposta depende, é a resposta mais justa do que eu falar sim ou não. Mas, de uma maneira geral, não faz mal. Ou eu diria, faz mais bem do que mal. E a gente está falando aqui de uma coluna saudável, como é meu caso. Ah, mas o fulano tem hérnia, o outro teve fratura. Aí, óbvio que a gente vai entrar em questões específicas que não cabe a gente discutir aqui. Mas, de uma maneira geral, isso não faz mal. E a verdade que o artigo comenta exatamente é que o movimento da coluna e a sobrecarga axial é segura e constrói uma resiliência estrutural quando graduada. Ou seja, o ganho contínuo e progressivo de carga na coluna, ou seja, alguém que treina, não o fulano que resolveu catar o saco de 50 quilos de cimento nas costas, nunca faz exercício e resolveu inventar moda. Óbvio que vai fazer lesão, vai fazer contratura muscular, mas a pessoa que faz atividade física regular e aumenta gradualmente a sua carga na coluna, ela protege e fortalece a musculatura paraespinhal e aumenta a proteção e a estabilização da sua coluna, diminuindo o risco de desgaste precoce e de hérnia de disco. E aí eu vou falar de mais um artigo que é muito legal, que é exatamente sobre impacto na coluna. É uma pergunta que é muito frequente das pessoas, poxa, eu posso correr? Correr não traz impacto demais para a coluna? Não faz mal para a coluna? Será que não é melhor só pedalar, que é algo cíclico, fazer um elíptico? Então tem um outro artigo muito legal, aqui da revista Nature, que é uma das 3 maiores revistas de impacto científico hoje no planeta. E esse Scientific Report dele é um artigo que o tema é: os exercícios de corrida fortalecem o disco intervertebral. Quer dizer, porra, mas como assim? Eles avaliaram adultos de 30 a 40 anos de idade. Então, eles pegaram adultos jovens saudáveis, excluíram adultos mais velhos que já pudessem ter exatamente uma questão da degeneração, do desgaste natural da coluna pelo envelhecimento, e dividiram em 3 grupos principais. O primeiro grupo são pessoas sedentárias, que não fazem atividade física e principalmente não fazem corrida nunca. O segundo grupo eram pessoas que faziam corrida de 20 a 50 quilômetros por semana. Por exemplo, um cara que corre 5 quilômetros 4 vezes na semana, dá 20 quilômetros na semana. Eu corro 10 quilômetros aí 2 ou 3 vezes na semana. Ele caía nesse grupo de 20 a 50 quilômetros por semana. E o terceiro grupo são de corredores de longa distância. São, então, corredores que correm mais do que 50 quilômetros por semana, ou seja, correm mais do que uma maratona por semana. Né? O cara que corre aí 8, 10K, 2, 3 vezes na semana, faz mais um 20K, 15K no final de semana. Então, esse grupo de corredores de longa distância. O que esse estudo avaliou? Ressonância magnética em todos os pacientes e mediu a altura dos discos intervertebrais lombares. Resultado: existe uma correlação direta, estatisticamente significante, de que quanto mais carga de corrida durante a semana, ou seja, o grupo que corre mais de 50 quilômetros por semana, tem uma altura discal maior do que a altura discal do grupo que corre de 20 a 50 km por semana, estatisticamente significativo. E o grupo de 20 a 50 km por semana tem um disco maior, estatisticamente significativo, do que a altura do disco dos pacientes sedentários. Cadê a lógica nisso? Se a gente puxar lá para a ortopedia, e é isso que o estudo debate, nós temos uma lei clássica na ortopedia, dentro do trauma, que é a lei de Wolff, que ela diz que um osso, quando ele recebe carga axial, quando ele recebe impacto controlado, ele estimula a liberação de osteoblastos, que são as células que formam o osso, e aumentam a densidade e a cicatrização, mas principalmente a densidade desse osso. Nós aplicamos isso para várias situações dentro da ortopedia. A primeira delas é recuperação de fratura. Quem teve uma fratura na perna, por exemplo, quebrou lá o osso, a tíbia no meio, o fêmur, vai fazer um período inicial de repouso, que vai andar de muleta, sem pisar com a perna, mas a partir de algumas semanas nós começamos exatamente a liberar
apoio ao solo. A gente não quer que a pessoa ande 2, 3 meses com o pé pendurado. A gente começa a querer que o paciente faça troca de passo e pise inicialmente com uma carga menor, 20% do peso corporal, vai aumentando isso. Por quê? Porque a gente sabe que esse impacto aumenta a consolidação do calo ósseo. Onde quebrou, aumenta a chance de ele colar. Outro exemplo clássico é a osteoporose. Então, as pessoas com osteoporose, por exemplo, uma senhora de 60 anos de idade, já pós-menopausa há 10, 15 anos, está com um quadro, fez a densitometria, tem uma osteopenia, uma osteoporose, qual que é um dos 3 pilares que a gente vai trabalhar com ela? Caminhada, exercícios com impacto. Impacto baixo, moderado, mas com impacto. A gente vai mandar tomar sol, vai fazer reposição de cálcio e vitamina D e vai fazer exercício com impacto. Ah, não pode ser o hidroginástica? Pode, mas não vai servir para o teu osso ficar bom. Precisa fazer caminhada, precisa fazer dança, vai pular corda. Isso traz benefício para a saúde óssea, aumenta a densidade mineral óssea. Da mesma maneira, quando nós corremos ou fazemos atividades como pular um caixote, pular corda, correr, saltar, existe uma resposta anabólica reativa dos discos intervertebrais que faz com que eles aumentem de tamanho. O corpo percebe essa pressão, existem essas células que percebem esse estímulo de pressão e fazem um processo de hipertrofia, de aumento da altura, do tamanho do disco, para que ele consiga suportar melhor essa carga. Só que isso faz com que eu ganhe altura, é tudo que eu quero para evitar que o disco gaste com o tempo, é exatamente eu conseguir manter a altura dele. Né? Que nem cabelo, que a gente não quer que o cabelo fique ralo, que ele caia. Eu quero volume de cabelo, eu quero volume de disco. Quanto maior, mais alto o disco, menos ele vai encostar osso com osso e depois eu vou ter impacto de vértebra com vértebra causando dor, menos risco de ele estourar e fazer uma hérnia, vazar para dentro do canal da medula e comprimir uma raiz nervosa. Então, correr faz bem para a coluna, faz bem para o disco intervertebral. Tem umas perguntas aqui, nessa caixinha tem pergunta, quem quiser fazer, eu vou responder e depois eu vou falando mais de artigo. Então a Dai perguntou assim, exercícios com elástico faz bem ou é pesado devido à força? Exercícios com elástico são super benéficos e muitas vezes, para alguém que tem, por exemplo, uma restrição como hoje, a gente está em casa, isolado, muitas pessoas começaram a comprar alguns equipamentos para fazer exercícios em casa com uma supervisão online de um profissional de educação física. As TheraBands, esses elásticos, são excelentes adjuvantes para fazer exercício resistido. Então, são bons, sem dúvida nenhuma. E muitas vezes, para quem não quer gastar e investir em peso, ou mesmo dentro de um treino, um programa de treinamento, muitas vezes um fisioterapeuta, um profissional de educação física, vai passar exercício com elástico, com várias funções que vão ajudar você a ganhar resistência, fortalecimento muscular, melhorar a amplitude de movimento. Então, super benéfico. Aproveito o gancho, né, para falar sobre a Sociedade Americana de Medicina Esportiva, que 2 anos atrás fez uma publicação de diretrizes para atividade física para os americanos. Claro, a sociedade é deles, mas não são nenhum ETs, isso vale para o planeta Terra inteiro. Então, qual que é a base dessa diretriz que eles chamam de Exercise is Medicine, ou exercício é o melhor remédio? Eles recomendam que as pessoas façam 300 minutos de atividade física moderada ou 150 minutos de atividade física intensa por semana. Isso é como fazer meia hora, 3 vezes na semana de atividade física mais intensa. Uma corrida, uma musculação, uma luta. Ou 300 minutos de atividade física moderada, que é meia hora, 5 vezes na semana, ou meia hora 6 vezes na semana, ou 1 hora 3 vezes na semana, de um trotinho, uma caminhada, uma pedalada mais leve, uma remada mais leve. E além disso, eles recomendam 2 vezes na semana de exercícios resistidos. Então, além da parte aeróbica, é recomendado para as pessoas exercícios com carga. Pegar peso, fazer crossfit, musculação, pular, subir em árvore, fazer jardinagem. Eles até citam isso como um exemplo de algo que a pessoa carrega peso, arrasta. Por quê? Porque os exercícios
vasculares, exercícios mais metabólicos, aeróbicos, eles vão fazer bem para a nossa parte de circulação, de coração, pulmonar, beleza. Mas os exercícios resistidos, exercícios de força, exercícios musculares, eles têm um papel importante no ganho de massa muscular, no aumento da densidade óssea e no impacto neurohumoral, ou seja, ele tem um impacto metabólico e hormonal no nosso organismo. Exercícios resistidos aumentam a nossa produção de hormônios sexuais como a testosterona, que ajuda na preservação de massa magra, regula toda a nossa parte de metabolismo, de acelerar a queima de energia, de nutrientes, evitar riscos de diabetes, de hipertensão, de doenças coronarianas. Então, o exercício, como eu falo, vai muito além de só proteger a nossa coluna. Perguntas mais. Janice. Doutor, e os parafusos na coluna? Tenho vontade de correr, mas tenho medo, faço 5 a 7 quilômetros de caminhada. Veja, de uma maneira geral, Janice, parafuso ou cirurgia de coluna não é um motivo para restringir ou lhe afastar de atividade física mesmo de impacto. Eu tenho pacientes meus e conheço pessoas que são atletas de fisiculturismo com parafuso nas costas, de crossfit com parafuso nas costas, de boxe, triatleta, lutador de Muay Thai, que tem parafuso e volta a uma vida normal, uma volta a competir. Por exemplo, eu sei que tem muita gente que me acompanha, que aqui é do CrossFit. O Matthew Fraser, que é o tricampeão mundial de CrossFit, hoje o cara é a lenda mundial, o cara melhor atleta, um dos caras mais fortes do CrossFit no mundo, e ele tem 6 parafusos na sua coluna, de uma lesão que ele fez, ele tinha uma espondilólise, e lá no final da adolescência ele teve que operar. E o cara é o campeão mundial, e o cara levanta quase 200 quilos do chão para cima do ombro. Então, o parafuso não é impedimento de atividade de impacto. Óbvio que isso depende do seu grau de condicionamento físico. Então, para alguém que não corre nunca, que tem core, musculatura abdominal e lombar fraca, que não estimula, sair da caminhada às vezes para a corrida, vai sentir dor. E depende também exatamente da sua conversa com o seu médico e com um profissional de educação física que vai fazer um exercício de maneira progressiva, vai ser uma planilha para que você possa executar isso sem risco. Carlos Zafara, legal, doutor Antônio, estamos juntos aí. O Carlos é um dos nossos grandes parceiros aí da fisioterapia, tem um espaço inteiro na clínica Ortofit, trabalha muito com a reabilitação de atletas, tem grande experiência nisso e exatamente é um dos parceiros que a gente tem. Quando a gente fala em reabilitar uma pessoa e mesmo em promover saúde, a gente tem na ortopedia 3 pilares, que é o médico, o ortopedista, o fisioterapeuta e o profissional de educação física. A gente precisa sempre trabalhar junto, conversar junto, para que cada um consiga estimular o paciente e protegê-lo da melhor maneira possível, né? Daniel, medicamento condroitina e glucosamina ajudam cartilagens e ligamentos, como discos e facetas? Pô, Daniel, essa é uma pergunta excelente, é uma pergunta que tem muitos médico e ortopedista até, lamentavelmente, não sabe a resposta. E vamos falar de novo de ciência. O meu mestrado foi sobre degeneração discal, sobre desgaste do disco. Defendi ele já faz 10 anos e fiz uma grande revisão da literatura naquela época e desde lá eu acompanho, continuo estudando o assunto e nada mudou do que foi publicado de 2009 para cá. Anatomia. O disco, que é essa almofadinha que nós temos na nossa coluna, é uma estrutura avascular. Ou seja, entre as vértebras, essa almofada, esse amortecedor de cartilagem é a maior estrutura do nosso organismo que não recebe circulação sanguínea. Ponto. Não tem veia, não tem artéria, não tem vaso místico que leve nem uma hemácia para dentro desse disco, dessa estrutura. Como que ele vive? Ele é uma estrutura viva. Ele é um reminiscente de notocorda. Lá, quando a gente é embrião, ele já foi formado e ele fica aquilo, o núcleo pulposo e o ânulo fibroso. Desde que a gente se formou embrião, nunca mais ele tem troca, ele não tem alteração metabólica, a não ser pela placa vertebral, ou seja, pela conexão entre a vértebra e o disco,
Existem microfuros que são muito pequenos, microscópicos, que fazem um mínimo de troca metabólica, que manda ácido e entra, muda pH, mas apenas por osmose. Portanto, raciocine comigo. Se eu tenho uma estrutura que é hermeticamente fechada, que não tem vaso sanguíneo nenhum carregando nenhum tipo de nutriente, de oxigênio, de hemácia para dentro desse disco. Eu posso catar uma condroitina e glicosamina, o colágeno tipo 2, o C2, pó de pirim-pim-pim e comer de colherada. Quantos grãos de areia vão chegar lá dentro? Zero. Não tem como eu tomar um remédio repositor de cartilagem e esperar que ele vai entrar dentro do meu núcleo pulposo, que é uma estrutura que é hermeticamente fechada e não tem circulação para dentro dele. Então você está gastando dinheiro à toa, está gastando mais 100 pila por mês à toa, a farmácia agradece, mas não justifica. Ah, mas fulano toma. Ah, para articulação do joelho, do quadril, grandes articulações, é outra conversa. Coluna, disco intervertebral, não funciona. Ah, mas e o núcleo, o anulo fibroso, que é a estrutura externa, ele tem microvascularização. Anulo fibroso é colágeno tipo 1. O núcleo pulposo que é colágeno tipo 2. E essas reposições são todas para colágeno tipo 2. Não resolve. Ah, mas a minha prima toma e melhorou a dor dela. Primeiro que a gente tem efeito placebo. Tem gente que reza e melhora, tem gente que toma água com limão e melhora, e tem gente que toma a condroitina, que é tem um efeito anti-inflamatório leve, e por causa desse efeito anti-inflamatório leve, a pessoa tem percepção de alívio de dor. Mas ela não está repondo cartilagem. Ela podia estar tomando Tilenol, é 100 vezes mais barato. Então, não tomem condroitina e glicosamina para a coluna, gente. Vocês estão gastando dinheiro. Eu meti no lugar errado aqui, ó. Jogou para a tela, eu estou usando. Apareceu a minha consultora de marketing aqui, porque eu estou jogando para o Facebook também essa gravação aqui. Por que a galera do LPO de alta performance, o Rodrigo está perguntando, o Rodrigo Marques, por que a galera do LPO de alta performance sofre tanto com degeneração na coluna vertebral? Ó, tu tá dando um tico-tico no fubá aqui. Estou me virando sozinho em casa, gente, desculpe. Tá, vamos falar assim, por que eu atendo alguns atletas de alta performance de LPO, tenho gente que eu acompanho há bastante tempo, e realmente tem gente que sofre mais por causa disso. Pô, eu não estou conseguindo ler o resto da tua pergunta, Carol, vocês vão me perdoar. Mas assim, vamos falar de um artigo, então, que é um dos artigos mais clássicos e mais fantásticos, que é esse artigo aqui chamado The Twin Spine Study, ou seja, o estudo de coluna de gêmeos. Esse artigo é de 2009 e ele avaliou bases de dados de países, principalmente da Escandinávia e de Europa e alguma coisa dos Estados Unidos. Existem vários países, como Suécia, Noruega, que desde que a pessoa nasce, eles entram tipo num cadastro nacional e que eles têm tudo o que acontece com a pessoa. Cada vez que ela vai num médico, esse registro é como se fosse um grande prontuário, isso fica registrado. Então a pessoa foi num médico, a pessoa teve uma gripe, tomou um remédio, infartou, precisou fazer uma cirurgia, teve um trauma, vai para esse cadastro, a pessoa tem isso registrado. Então eles conseguem ter uma estatística populacional fantástica sobre quase qualquer assunto. Vocês querem ver assim, vamos ver de todo mundo que fuma aqui, que a gente sabe, que relatou que é tabagista, que consultou com o médico, quantos deles tiveram gripe? E vamos comparar com quem não fuma e teve gripe. Vamos ver se o cigarro influencia para ter gripe ou não? Eles correm dados, eles conseguem ter informação. Então, esse estudo, eles pegaram gêmeos, que são gêmeos monozigóticos, né? Então, que são geneticamente idênticos, e avaliaram eles ao longo de décadas. E começaram a comparar, por exemplo, dois irmãos gêmeos, um é pedreiro, trabalha em construção civil carregando peso, e o outro é violinista. Vamos fazer ressonância nesses dois e vamos ver se o estilo de vida deles, aquele cara que trabalha com sobrecarga, tem mais degeneração discal do que aquele que é violinista. E assim fizeram e destrincharam um monte de informação bacana. O que o estudo revela? Carga física sobre a coluna ocupacional ou de lazer,
Ou seja o cara que é pedreiro e trabalha lá carregando saca de cimento nas costas, ou o cara que treina LPO, que joga bola, que faz academia, não apresentou efeito na degeneração discal na idade adulta desses pacientes. Ou seja, pegavam gêmeos com estilos de vida e prática de atividade física completamente distintas, eles não tinham alteração de disco entre o que fazia, tinha mais sobrecarga, o cara que treinava LPO e aquele que joga xadrez. Uma das coisas que eles viram é que o cigarro, sim, tem efeito por fazer uma microangiopatia no disco. E o artigo conclui, já baseado em outros estudos aqui, que 73%, ou seja, quase 3/4 do peso do desgaste precoce do disco na população é genético. Ah, mas pô, e o LPO? A questão do atleta que treina LPO, que treina CrossFit, que treina uma musculação pesada, é que ele faz uma sobrecarga muscular e ele está mais exposto a sentir dor. E ele é mais consciente e mais preocupado em cuidar, porque ele sabe que ele treina pesado. Então ele vai mais no médico e ele acaba tendo mais diagnóstico de degeneração. Mas não é o LPO, não é o terra, não é o agachamento que causa isso. Ao contrário, mais um estudo científico avaliou atletas olímpicos de todas as modalidades e eles viram que o atleta de LPO, de levantamento de peso olímpico, eram os atletas, isso já nos anos 70, eram os atletas que tinham a maior área, maior diâmetro de musculatura lombar na ressonância magnética de todas as outras modalidades esportivas. Ou seja, o atleta do levantamento de peso olímpico, ou mesmo do powerlifting, eles são os atletas que mais têm densidade muscular paravertebral. Ou seja, que tem mais proteção da sua coluna. Tenho lesão, aqui o Jonas perguntando assim, ó, tem lesão na lombar, andar de bicicleta? Super tranquilo andar de bicicleta, sabe? É uma das atividades que principalmente quem tem lesão e está se reabilitando, voltando para o esporte, a gente indica, porque é cíclico, não tem impacto, então não causa tanta dor. Isso faz com que a pessoa melhore seu condicionamento cardiorrespiratório, melhora a parte de circulação e oxigenação dos tecidos, do músculo, da perna, e num segundo momento a pessoa aí vai voltar dentro dessa graduação para uma atividade de mais impacto. Né? Ana Carolina questiona, um paciente com hérnia discal lombar, dor para caminhadas, qual atividade física mais indicada? Então, muitas vezes as pessoas têm dor para caminhar ou para correr, começam a ter dor lombar e acham assim, eu corro depois de 10 quilômetros correndo, começa a doer minha lombar, então a minha lombar está fraca, eu tenho que fortalecer minha lombar. Beleza. Mas a maioria dos pacientes, quando tem dor lombar em caminhada ou corrida, tem por fraqueza da musculatura abdominal, do core lá na frente, de transverso do abdômen, de musculatura profunda, e ao longo da corrida ou de uma caminhada, quem é menos condicionado, que começa a fazer mais respiração abdominal, começa a afrouxar essa musculatura de core, do powerhouse, a musculatura mais profunda, começa a aumentar a báscula pélvica, fazer uma anteversão pélvica maior, e isso sobrecarrega a faceta articular e aí dói a coluna. Então o que ela precisa fazer? Fortalecer core. Fazer exercício para fortalecer a musculatura abdominal profunda, para fazer prancha abdominal, fale com o fisioterapeuta, vai fazer pilates, vai fazer yoga, pegue um professor de educação física que trabalhe essa consciência corporal, ativação, correção de postura, você vai poder correr, vai poder caminhar. A maioria das vezes a limitação não está relacionada à compressão de nervo, à hérnia de disco. Exercício elástico, dosão na lombar, andar de bike. Beleza, acho que por enquanto foi tudo aqui. Tá, vamos aqui continuar então. Daqui a pouco vai virar a tela de novo, que eu não sei fazer essa desgraça aqui. Sai para lá. Tá, bem. Então, mais perguntas aqui, ó. Agora eu vou aqui para o pessoal físico. Mônica Medeiros. Meu pai está de cama, não anda, está com pernas e mão dormente. Existe a possibilidade de ele voltar a andar e ter os movimentos sem cirurgia? Olha, é muito difícil de dar um parecer
tão raso e superficial com as informações que eu estou recebendo aqui, sem avaliar, sem examinar o paciente, você vê uma ressonância que eu não sei nem o que ele tem. De repente ele está na cama porque ele teve um derrame, né? Não tem nem a ver com a coluna. De repente ele está na cama porque ele tem uma estenose vertebral, ele teve um infarto medular, ele teve, né? Ou só é idoso, está com caquexia, né? Então, não sei, Mônica. Se isso for relacionado à coluna, precisa primeiro entender assim, por que ele está na cama e por que ele não operou ainda, por que ele não tratou ainda, né? Agora, sem dúvida nenhuma, um paciente que fica acamado, ele piora a sua condição da coluna, porque, como eu expliquei lá no começo, ele faz atrofia muscular de musculatura paravertebral, e isso vai fazer com que cada vez ele tenha mais dor para ficar em pé ou para caminhar. Ele aumenta o risco de trombose, ou seja, né, de TVP, de trombose venosa profunda, que vai levar a TEP, tromboembolismo pulmonar, e morre. Ele aumenta o risco de escara, que infecta e morre. Eu tinha um professor que dizia que idoso acamado é a crônica da morte anunciado. Idoso acamou, ficou mais de 3 dias na cama, morre. Dá tico-tico no fubá. Faz derrame pleural, trombose na perna, vai para o pulmão, esse cara infecta, nunca mais tira da cama e o velho morre. Então, assim, hoje um dos princípios básicos que a gente tem na medicina e da ortopedia é mobilidade precoce. Por isso que a gente opera um vovô. Ontem de manhã, eu operei um senhorzinho de 85 anos que tinha um quadro que não sei se é o quadro que eu imagino que seja desse caso relatado. É um senhor que estava com um quadro de mielopatia cervical. Ele já tinha o canal da medula cervical muito apertado, ele já estava com dificuldade de caminhar, andando que nem bêbado, a gente chama que é a marcha táxica, com dormência nas mãos, dificuldade de abotoar, de escrever. Isso é um quadro de sofrimento da medula grave. E eu operei ele com 85 anos de idade, e hoje ele já está em casa, ele mora até no interior. Assim, o filho é meu paciente, paciente que virou amigo até, e confiou em mim. E o senhor de 85 era um cara super ativo, que um ano atrás ele dirigia lá no interior. E agora ele está acamado, que não consegue, tipo, restrito, ele anda se apoiando pelas paredes. Então esse é um caso que a gente opera, descomprime a medula, para, primeiro de tudo, evitar que ele piore e, eventualmente, conseguir reverter alguma melhora. Então, a cirurgia, ela é salvação, ela não é uma condenação, como muita gente prega, ou muita gente vê como um monstro do outro lado da esquina, né? Tipo, meu Deus, precisou operar. Não, que bom, precisou operar. Se tem cirurgia, porque tem solução. Hoje a gente opera para ficar bom, né? Então, salva a live, por favor. Obrigado, Ana. Vou salvar sim, ela vai ficar no IGTV depois. Wellington Batista, grande profissional, médico sinistro, ainda treina. Dois toques na tela, inverte a câmera, eu me baguncei aqui. O Wellington é um fisiculturista, o cara é um monstro aí, campeão múltiplas vezes aí de bodybuilding, e tenho o prazer aí foi meu paciente e amigo aí, e ele é mais um exemplo de vários amigos que eu tenho fisiculturistas, que são atletas que pesam 120, 130, 140 quilos em off-season, né, no período em que eles estão ganhando volume, e muitos deles não têm dor nas costas. Essa é uma outra questão que até o último artigo que eu ia falar, que é a questão de sobrepeso, né? Eu digo que muitas vezes eu prefiro um paciente gordinho, com músculo, do que um paciente magrinho, aquele falso magro. Às vezes a gente pega aquela menina, assim, 1,70 m, 48 quilos, pele e osso. Ela tem mais chance de fazer uma hérnia de dor nas costas do que aquele cara que tem 120 quilos, ou mesmo aquele cara que tem 100 quilos, barrigudinho, mas que joga bola, faz musculação, treina judô e tem estrutura muscular. Porque a coluna não entende, ela é uma questão matemática. Ela não entende se a pessoa tem 10 quilos, 70 quilos, 200 quilos. Ela entende se ela tem músculo que suporta aquele peso. É que nem um carro, uma caminhonete. Meia tonelada é muito para levar na caçamba de uma caminhonete? Depende, qual que é o motor da caminhonete. Uma Dodge Ram, ela carrega meia tonelada frouxo. Não, um Chevetão que eu transformei em picape, talvez ele arrie com meia tonelada. O que importa é o motor, e o motor da nossa coluna é o músculo. Se eu tenho músculo, eu tenho motor, eu carrego o peso. Se o meu músculo é fraco, mas eu sou levinho, eu sou magrinho, peso 50 quilos e tenho dor nas costas, claro, porque são 50 quilos que a coluna carrega. Né? A gente não pesa 0 quilos, eu não tenho como zerar o meu peso ou ficar em gravidade zero, como eu comentei lá no comecinho da live, para exatamente minha coluna não ter sobrecarga. Então, a questão não é emagrecer, ou não necessariamente, eu estou falando agora só da coluna, mas sim de ter musculatura.
Agora, quando a gente fala num contexto geral de saúde, óbvio que uma coluna com músculo e sem gordura é o mundo ideal, e isso também vai ter impacto metabólico de saúde de maneira muito maior para a população. Inês Padovani, e para o quadril, condroitina ajuda? Então, para as grandes articulações, os estudos, ela não é a mil maravilha, principalmente quem já tem uma artrose grave. A pessoa que já acabou com a cartilagem de revestimento do quadril e já está com deformidade óssea, tomar condroitina assim, dar um peteleco, não resolve para nada. Mas os estudos mostram que os graus iniciais de perda de cartilagem de revestimento articular, então os inícios da artrose, ali grau 1, quando ainda está tendo um afilamento da cartilagem, mas ela não ficou com erosão, ou seja, não tem buraco na cartilagem, ela só está mais fina, ele tem aí uns efeitos benéficos de condroproteção, de evitar principalmente a piora. Não que ele vai revestir uma cartilagem como era antes, mas ele consegue segurar um pouco as pontas para que isso não evolua para uma artrose grave. Mas outras atitudes, como preservação de massa muscular, têm um impacto maior para evitar artrose do que, por exemplo, o uso da condroitina. Uma boa amplitude de movimento da articulação, então, ter uma amplitude de movimento, elasticidade, mobilidade articular, tem um impacto mais favorável do que também o uso do condroprotetor de maneira geral. O que mais? Marcelo aqui, quero operar minha coluna lombar, o doutor ainda esse ano. Protrusão, bora? A gente teve um momento agora de pandemia, né? Que inclusive cirurgias eletivas ficaram suspensas. Mas ao longo desse período de isolamento social, como aumentou muito a queixa de dor lombar na população, exatamente porque ficaram mais sedentárias, menos movimento, aumentou muito a demanda de pacientes cirúrgicos no consultório, até tem chamado a atenção. Eu tenho operado um volume grande de pacientes que vêm dizendo, doutor, me opera logo, e eu quero já operar na pandemia para quando acabar tudo eu poder estar full para voltar a recuperar aí minhas finanças, a minha profissão, né? Mas cada caso é um caso, a gente tem que ver. A cirurgia, como eu digo, é uma boa ferramenta, uma excelente ferramenta de tratamento, mas ela não é a única, ela é de exceção. Existem indicações para cada patologia de operar ou não, né? Protrusão e hérnia é mais hereditária ou provocada? Então, a discopatia degenerativa, o desgaste do disco, é genético em 73% do peso dele, da carga. Não 73% das vezes, mas 73% de toda a contribuição vem genética, né? E muitas vezes a gente vê, principalmente quando são pacientes mais jovens, principalmente pacientes que têm múltiplos discos degenerados, não aquele que só teve um disco gasto e acabou evoluindo para uma hérnia, mas aquele paciente jovem que já tem vários discos gastos. Sempre se perguntar, ele tem uma mãe, um pai que já foi operado, que tem problema na coluna. Isso é bem comum no consultório. E a degeneração é o que leva à fragilidade do disco, a perda da arquitetura do disco, que evolui para a hérnia. Raras as vezes a hérnia é traumática. Muita gente tenta associar a hérnia a um evento traumático. Puxa, começou a doer hoje. Pô, o que eu fiz nos últimos dias? Será que foi aquela cadeira que eu peguei de mau jeito? A maioria das vezes não tem relação alguma. Por quê? Como o disco é elástico e em cima dele eu tenho uma vértebra dura, óssea, quando eu tenho um grande impacto, o osso estoura antes do disco, porque o disco, por ser elástico, ele é uma borracha. É mais fácil, se eu pegar um martelo e eu martelar um osso ou uma borracha, o osso vai se estilhaçar antes da borracha. E isso que acontece em grandes traumas, em acidentes. A gente faz a fratura da coluna antes de fazer uma hérnia traumática. Por isso que não é tão comum as pessoas tendem a ter essa associação com um evento traumático, mas é raro. Geralmente, se teve associação, são traumas banais e porque já tinha uma degeneração discal antes, uma predisposição. O disco estava na capa da gaita já. E aí a pessoa entrou no carro e aquele movimento brusco estourou. Ou pegou um tênis de mau jeito do chão, ou fez um terra na academia e aí estourou. Mas estourou não por causa do movimento. Aquele foi só o pontapé final. Tá acabando o tempo já. Já voou uma hora, eu falo mais como da cobra, né? Eu sei que possivelmente tenha muita gente com dúvidas que eu não tenha conseguido responder. Eu sempre respondo, mandem depois em direct para a gente, que eu respondo ao longo da semana. Se for alguma pergunta muito interessante que eu ver que é de interesse comum,
Eu faço até um story, faço um vídeo respondendo. Estou vendo que estou com 453 pessoas ao mesmo tempo aí. Queria agradecer mega participação de todo mundo. Isso mostra também a importância desse assunto, o interesse, e ainda a quantidade, quanto tem de misticismo, de mito, né, nessa questão de exercício e coluna, que a tendência, a lógica das pessoas é pensar assim, nossa, exercício vai gastar coluna, vai fazer mal para as costas. Ao contrário, gente, essa já começando a fechar, é o recado que eu quero deixar para vocês. Nós precisamos de exercício físico. A nossa coluna precisa, a nossa saúde precisa, o nosso corpo precisa, a nossa cabeça precisa. Dizer que exercício físico gasta a coluna é igual dizer que escovar o dente gasta o dente. Eu nunca ouvi um dentista falar isso. Não, não escova o dente, faz só um bochecho. Se escovar o dente, vai gastar o dente, vai fazer cárie. Falar que exercício gasta a coluna é a mesma besteira. Então, obrigado pela participação de todos. Se tiverem sugestões para uma próxima live, se quiserem mandar temas que vocês achem interessantes que eu possa no próximo mês falar, também mandem direct que a gente responde ou a gente considera. Eu estou sempre ouvindo aí a ideia de todo mundo. Exatamente o objetivo da live é esse, é informar vocês e é ajudar a divulgar a informação. Eu vou deixar a live salva depois no meu IGTV, no meu YouTube. Então, para quem quiser depois continuar acompanhando, só mandar mensagem e a gente continua conversando. Tá? Acho que foi tudo de mensagem. Ó, uma última resposta, então, aqui. Ó. A Helena, tenho 3 hérnias de disco, mas artrose na coluna e quadril. Pode fazer caminhada? Deve fazer caminhada. Uma das maiores absurdos que eu já ouvi, e eu ouço com alguma frequência, é médico dizer que o paciente não pode nem caminhar. Daqui a pouco vai dizer que não pode nem respirar. Não existe contraindicação para caminhada. Isso não tem artigo, isso não tem nem lógica. Tem que caminhar. Ficar parado que não pode. Né? Ah, o exercício faz mal, o sedentarismo faz mais mal. Ah, mas fazer exercício com peso, vocês levantam muito peso, isso aí faz mal para a articulação. Experimenta ficar parado em casa no sofá e vai ver quem que vai morrer antes. Então, façam exercício, gente. Tá bom? Obrigado por me aguentarem aí 1 hora. Obrigado pela participação massiva de vocês. Um abraço a todos. Boa noite.